Na reportagem especial de hoje, falaremos sobre Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que nasceu em 1940 e morreu em 2022. Foi um jogador brasileiro de futebol, conhecido como Rei Pelé. Encantou o mundo com seus dribles, passes e gols. Foi nomeado embaixador mundial do futebol, eleito o atleta do século e levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de 2 décadas, a ganhar mais de 40 títulos. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ganhou o título 11 vezes, dos quais 9 foram consecutivos. Foi artilheiro da Taça Brasil, da Taça Libertadores, que ganhou 2 vezes, e do Torneio Rio-São Paulo. Fez sua estreia na seleção brasileira com apenas 17 anos, de onde só se despediu em 1971. Jogou no New York Cosmos de 1975 a 1977. Foi ministro dos Esportes entre os anos de 1995 e 1998. Pelé nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Pelé foi casado com Rosemary dos Reis-Choube entre 1966 e 1980. O casal teve 3 filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edinho, que também se tornou jogador de futebol. Em 1990, começou o namoro com a Síria Nascimento, com quem se casou em 1994 e tiveram filhos gêmeos, Joshua e Celeste. O casal se separou em 2008. Em 2016, casou-se com a empresária Márcia Sibélia Ock, com quem namorava desde 2010. O jogador teve 2 filhas fora do casamento, Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006, e Flávia Kutz. Ambas só conseguiram reconhecimento da paternidade através dos tribunais. Santos Futebol Clube. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos pelo também jogador Valdemar de Brito. Em jogo-treino, Pelé fez 4 gols, quando seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem de 1000 gols da carreira, estes foram os primeiros oficializados. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974, fez seu último jogo com a camisa do Santos. Títulos conquistados no Santos: bicampeão da Taça Libertadores da América em 62 e 63, bicampeão mundial de interclubes em 62 e 63, campeão da Taça de Prata em 68, 5 vezes campeão da Taça Brasil de 61 a 65, 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, 59, 63, 64 e 66, 25 títulos de torneios no exterior. Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos na Copa Roca, no jogo contra a Argentina no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, quando marcou seu primeiro gol pela seleção, porém o Brasil perdeu por 2-1. Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca. Nos 2 primeiros jogos, ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a Suécia, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols e o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma tensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970, no México,
Sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Pelé jogou também no New York Cosmos, no período de 1975 a 1977, ano que conquistou o campeonato da Liga Americana. A última partida pelo time americano foi no Giant Stadium, em dia 1 de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário do New York Cosmos. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, conquistado em 1.366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco. Aposentadoria. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994, foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco. Em 1995, nomeado ministro do esporte do governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Em 2012, Pelé se submeteu a uma cirurgia nos quadris. Passou ainda por mais 2 cirurgias, uma em 2015 e outra em 2017. Com dificuldades para andar, passou a se locomover em uma cadeira de rodas. Em 2018, esteve em Moscou para o sorteio da Copa do Mundo da Rússia, quando foi fotografado ao lado de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Diego Maradona, jogador lendário da Argentina. No dia 2 de abril de 2019, depois de se encontrar com Mbappé, jogador do PSG, Pelé foi internado em um hospital em Paris. Ao receber alta, Pelé retornou ao Brasil e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com infecção urinária. Recuperado e morando no Guarujá, litoral de São Paulo, Pelé seguiu a quarentena por causa do coronavírus. Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon. Depois de passar por vários internamentos e tratamentos, em dezembro de 2022, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu por todo o mês. Nas últimas semanas desse mês, o quadro de saúde de Pelé se agravou, pois a doença não mais respondia ao tratamento quimioterápico, começando a ter apenas um tratamento paliativo. Nesse intervalo de tempo, ocorreu a 22ª edição da Copa do Mundo FIFA, sediada no Catar. Por causa disso, várias homenagens foram feitas pela seleção brasileira e pela principal torcida organizada da seleção, o Movimento Verde e Amarelo, com faixas dizendo Pelé, get well soon. E, em uma tradução para o português, fica Pelé, fique bom logo. Infelizmente, Pelé faleceu em São Paulo, no dia 29 de dezembro de 2022, com 82 anos. Depois da confirmação de sua morte, várias homenagens foram feitas ao redor do globo, tendo como destaque na La Liga, Premier League e o Brasileirão desse ano vai se chamar Brasileirão Rei, em homenagem ao Pelé e ao jogador e ídolo supremo do Vasco, Roberto Dinamite. Em todos os jogos de La Liga, o Pelé que nos deixou ontem, aos 82 anos de idade, o Rei Pelé. Emotion, understandably so. You see that flag on the Kop there. So the Kop showing their support and respect for one of the greatest players we've ever seen. The only time he played competitively was actually across Stanley Park at Goodison Park in the 1966
World Cup. But yeah, people in this city know their football, and that's why we're feeling here tonight. Le roi Pelé est mort. Je vous demande de lui envoyer là-haut une minute d'applaudissement également. Merci, monsieur. Touching embrace with our very own Bobby Moore at the 1970 World Cup in Mexico remains one of the enduring and iconic images in sporting history. Pelé scored over 1,000 first-class goals, a master craftsman and a gentleman who made our sport what it is today. Please join us in a minute's applause to celebrate his life, career and legacy.